Vou começar a aula. Vou pedir mais uma vez aí que vocês, por favor, desliguem o microfone. Estão todos me ouvindo bem? Pessoal, vamos abrindo também o material da aula 4. Ele já está disponível lá no nosso Drive. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Ainda deixaram o microfone aberto. Vamos desligar o microfone, por favor? Senão eu não consigo. Vai atrapalhar o meu som. Tem gente que está digitando, tem um monte de gente com o microfone aberto. Bom. Pouco aluno, hein? 20 alunos, tem que entrar mais gente, né? Pessoal, nossas aulas sempre começarão nesse horário, tá? Salvo se eu tiver algum problema, alguma situação excepcional, tá? Fora isso, nós sempre começaremos nesse horário. Nossa aula começaria ali em física, né? Às 19, mas sabe como é que é, né? Sempre tem a chamada, ou tem aquele primeiro momento de revisão, aguardar o pessoal chegar, né? A gente não costuma começar exatamente às 19, por isso que eu dou essa tolerância aí de meia hora, mas aí é para que todo mundo esteja presente. Se mantiver esse público reduzido aqui, ó, 21 alunos, eu vou começar mais cedo as aulas e também vou começar a dar presença apenas para aqueles alunos que estão presentes que entram nos primeiros 10 minutos. Tá? Então aí o representante de sala, por favor, comunique os demais colegas que eu vou começar a adotar essa medida. Porque a gente precisa começar a aula com a presença de todos. Isso aqui é ínfimo comparado com o número de alunos que nós temos nessa turma. Tá? Falta pouco, gente. Não tem muita coisa pra gente. Não tem nem tanta aula assim. Então a aula já é online, já facilita bastante. Salva aquelas pessoas que têm, como eu já disse, uma situação excepcional que não possa assistir. Os demais devem assistir as aulas. Tá? Presencialmente, em tempo real. Não gravado posteriormente. Isso não vai dar presença para vocês. Bom, pessoal, vocês estão aí com o material. Um pouquinho sobre a atividade, né? Eu pedi ali para que vocês enviassem. Alguns alunos ficaram meio ansiosos, né? Mas pelo que eu vi, todos conseguiram acessar lá o sistema. Caso alguém não tenha conseguido, me avise. Ou caso alguém tenha, por exemplo, enviado por e-mail, porque não conseguiu utilizar aquela sistemática, é só me comunicar e aí eu vejo alguma forma. O ideal é vocês enviem lá por aquele formulário, isso facilita muito a organização, depois para uma correção posterior, e por isso que eu tenho adotado essa forma, tá? E é importante que vocês sempre... É importante que vocês... olha lá, tá um número ainda bem reduzido de alunos, né? É importante que vocês saibam utilizar essa ferramenta que ajuda muito, é fácil de organizar. Eu consigo ter ali certificado quem foram os alunos que vieram. Principalmente para trabalho em grupo, eu consigo ver a composição do grupo, tá? Um grupo de alunos aí ficou um pouco ansioso porque parece que enviou o trabalho, estava incompleto ou algo assim. Não tem problema, aí manda em cima, tá? Evitem isso, obviamente, mas mandem em cima. Eu não vou dar a devolutiva propriamente dita da atividade, porque eu já vi aqui aluno pedindo para entregar depois. Veja, quem entregar depois do horário, depois da data, eu tinha falado até às 18,
dê essa esticadinha até o começo da aula. Quem entregar depois, tá lá, fica registrado o momento do seu envio. Quem entregar depois aí vai depender das circunstâncias que eu vou considerar ou não. Tá? Como trabalho em grupo, eu acho muito difícil que as circunstâncias justifiquem, porque, veja, se o trabalho é em grupo, tinha alguém que estava com internet, tinha alguém que tinha acesso ali ao conteúdo, né, e poderia enviar. Salvo se estivesse fazendo individualmente, teve problema na internet, uma coisa assim, de repente eu posso dar um prazo ali, mas quanto mais rápido enviar, melhor, tá? Se for enviado aqui 5 dias, 4 dias, aí vou reduzir bastante a nota, tá? Dependendo das circunstâncias, eu até vou zerar. Tá? Em outras, se eu fosse mais rígido, eu poderia falar até que enviou depois do horário, já tá, não aceito. Você tem que também aprender a ter um pouco de rigidez ali nesse tipo de fiscalização, porque se vocês estiverem advogando ou quer que vocês estejam fazendo, vocês vão ter que respeitar os prazos, né? Então é inevitável que vocês também saibam cumprir prazos comigo, tá? O juiz não vai, salvo em circunstâncias muito excepcionais, que é que eu também tenho aceitado casos com relação a vocês, então em casos bem excepcionais que a gente vai dar essa flexibilizar aí o prazo, tá? Sei que também tem gente aí tem uma circunstância particular do trabalho, bom, aí vai muito, às vezes pessoas que estão com situação pessoal mais frágil, tem gente que está doente, né? Então essas pessoas aí é só questão de conversar. Mas com o trabalho em grupo, né, as coisas conseguem ali acertar com o grupo, né? Bom, pois bem, então vai muito ali da situação excepcional, mas não é algo que vai se estender a qualquer um, tá bom? Quem não conseguir entregar pode até entregar depois, mas como eu disse, aí vai haver uma redução da nota. Tem que entregar o mais rápido possível. E não entreguem durante o período da aula. Se eu perceber que vocês entregaram durante a aula, eu também vou reduzir a nota, talvez eu até dê falta para você, porque quer dizer, você estava fazendo trabalho em vez de assistir a aula. Então, estava lá, estava presente, mas estava aqui no Moodle, só que a minha cabeça aqui falando, e vocês não estavam nem prestando atenção, eu vou considerar que não assistiu a aula, tá? Ó, olha aqui que solicitei. Bom, sobre as avaliações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós teremos avaliação, né? Vocês já estão cientes, que ocorrerá na próxima quarta. A nossa aula estará na véspera da avaliação. Para outras turmas, eu estou fazendo revisão. Com relação a vocês, eu não vou fazer, tá? Eu vou dar matéria mesmo. E eu vou, as minhas perguntas vão ser das matérias que eu passei. Eu não vou incluir as do professor anterior, tá? Porque eu não sei como vocês conseguiram absorver isso, não foi eu que ministrei. Então, eu vou fazer 4 perguntas de cada matéria, e elas vão estar ali relacionadas ao que eu lecionei para vocês, tá? Bom, é basicamente isso. Então, vai cair até matéria da... Vamos colocar um limite até até a aula de hoje, tá? Até a aula de hoje, as 4 perguntas serão até a aula de hoje, tá? Porque a aula próxima eu vou dar matéria nova, na próxima aula não vou dar revisão para vocês, e posso, até para ajudá-los na próxima aula, eu vou dar um pouco de matéria nova e um pouco eu vou chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas que eu quero que vocês saibam para a hora da prova, tá? Mas essa é uma coisa meio pontual, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens, seja de uma mensagem. Bom, aqui a pessoa colocou, solicitei através do grupo de dilatação do prazo. Tá, mas isso deve ser uma outra pessoa, porque se você está assistindo a aula e conseguiu mandar mensagem, está com internet, né? Imagino que o aluno aqui que mandou deve estar se referenciando ao, né? Imagino que seja isso. Que está assistindo a aula, está com internet, né? Bom, vamos em frente então, pessoal.
pessoal até tá dando risada aqui, né? Porque eu tô vendo a aula e falo, tô sem internet, professor, não consegui mandar. Bom, e outro, se não tivesse deixado para o último momento, né? Poderia ter feito de outra maneira, né? Mas, bom, vai muito de caso a caso, aí é questão de informar, tá? Registrando a presença. Pessoal, não precisa escrever nome e RA nos comentários aqui. O que vocês devem fazer é apenas entrar no login ali de vocês com o nome RA. Isso já é o suficiente, tá bom? É que eu acho que eu não, não avisei isso para vocês ainda, né? Pessoal, ó, então vamos dando continuação à nossa matéria. Nós estamos vendo alguns requisitos, alguns elementos da recuperação judicial, né? Então nós vimos ali no começo das nossas aulas que a recuperação judicial é aquele instrumento, aquela forma que uma empresa que está se encaminhando à falência, à insolvência, né? O que é insolvência? Não conseguir mais pagar as suas dívidas. É aquele botão de emergência, eu sempre uso essa terminologia, acho que ajuda a visualizar, né? Imagina aquele botão que você aperta quando o negócio já que vai pegar, vai dar, né? Vai dar aquele problema, não vai dar certo, a empresa está indo para o caminho de quebrar, eu aperto aquele botão de emergência e tudo dá uma suspendida, né? Tem uma série de efeitos legais que o nosso ordenamento traz às empresas para que elas possam ter um respiro, se reorganizar e continuar. Por quê? Porque o importante para a sociedade, de modo geral, é que as empresas não quebrem. Né? Um monte de empresa vai quebrar com esse negócio de quarentena, né? Infelizmente. E é isso que vai trazer junto com a gente uma crise pesadíssima que a gente vai encarar nos próximos meses, se não anos, né? E isso tudo se deve a uma consequência de uma quebra, né? De falir um número grande de empresas. Tá? Pois bem, como vocês podem ver, aí quebrar uma empresa não é bom para ninguém, porque a perda de emprego, a perda de um prestador de serviço, de um comércio ali que atendia uma população. Então, a fim de preservar, de salvaguardar essas empresas, que se criou esse instituto aí, a recuperação judicial, prevista lá na Lei 11.101, tá? Que vai falar tanto do procedimento de falência quanto da recuperação judicial. Dentro da recuperação judicial nós tínhamos a concordata, que era um procedimento de certa forma semelhante, tinha algumas diferenças e ele também não contribuía tanto para a recuperação da empresa. Por isso criaram esse novo nome, né? Recuperação judicial, recuperação de empresa, para ser mais preciso, e com um meio ali de tentar reerguer. A recuperação judicial tem algumas classificações, a gente vai ver mais para frente algumas modalidades de recuperação judicial, a gente vai ver mais ao final aí do estudo da recuperação judicial. Melhor, da recuperação de empresa, tá? Porque a recuperação judicial é uma delas, é a mais importante, é a mais cobrada nas aulas, nas ações, nas provas, mas é importante também, a gente vai pautar aí mais, talvez para a próxima aula, a minha expectativa é que na próxima aula a gente termine recuperação, tá? Bom, pelo menos chegue próximo do final, talvez não dê, mas tudo bem, recuperação judicial é uma matéria importante, que a gente leve aí 3, 4 aulas para aprender, é importante reservar esse tempo para essa matéria, tá? Bom, nós vimos lá na aula passada que a recuperação judicial, então, ela vai surgir, ela pode ser pedida a alguns momentos, né? Dentre elas, pode ser a qualquer momento que o empresário perceba ali, se ele atender aqueles requisitos do artigo 50, ele pode pedir a recuperação e ele pode pedir praticamente a qualquer momento, pode ser a qualquer momento ali da gestão da empresa, e também ele pode pedir até mesmo no momento de contestação de um pedido de falência. E aí eu comentei que esse, na prática, é o mais usual. O mais usual é que no momento ali que um dos credores dele, então estou devendo grana para o cara, não paguei, o cheque voltou, cheque sem fundo, tem
uma duplicata, tem uma conta lá em aberto, estou devendo alguém, estou devendo meu fornecedor, estou devendo, geralmente é um fornecedor, uma empresa parceira, estou devendo esse cara fica me cobrando, eu não pago, e aí ele faz um pedido de falência. E aí, se eu não fizer o pagamento, vai ser declarada, vai ser feito, atender para você, apresenta os requisitos, vai ter o protesto, novo pagamento, aí vai para a falência, a empresa quebra. Quando eu estou ali naquele momento de contestação para explicar o porquê que eu não paguei, ou o momento para eu pagar, eu posso apertar o botão de emergência. Então, estou ali na prazo de contestação do processo de falência, e aí eu aperto o botão de emergência, que é a recuperação judicial, tá? O pedido de recuperação de empresa. Tá? Então vai ser um momento ali, um dos momentos mais usuais, em que pese não ser o único possível. Como eu disse para vocês, pode acontecer antes mesmo do pedido de decretação de falência. Tá? E aí, para acionar esse botão de emergência, eu vou fazer um pedido judicial de recuperação judicial. Eu fiz um pedido ali, entrar com uma ação propriamente dita, e aí para entrar com a ação eu tenho que inaugurar o processo judicial através de uma inicial. Vocês já devem ter visto isso em processo civil, imagino. Se não, eu posso explicar um pouquinho aqui para vocês. Vocês já esse termo inicial para vocês, está tranquilo? Vocês já ouviram, né? Acho que já, né? Acho que já até perguntei isso para vocês, não me recordo. Já, né? Então tá. A inicial, então, ela é essa peça que inaugura. Vou considerar que vocês já tenham noção, vez que vocês já devem ter estudado em processo civil. E na petição inicial da recuperação judicial terão requisitos particulares do pedido de recuperação judicial. E eles estão elencados lá no artigo 51. Na atividade que eu pedi para vocês era que vocês fizessem a leitura do artigo 51 e olhassem aquele pedido de recuperação judicial que eu também coloquei ali no trabalho de vocês. Vocês fizeram? Como é que foi a leitura desse conteúdo? Vocês acharam tranquilo? Tiveram dificuldade? Esse artigo ele é bem simples, né? Não acho que ele é bem objetivo. Além de recuperação judicial e falência, ela é muito objetiva. Ela não comporta nem muita interpretação. A leitura do artigo, até para quem é leigo, me parece bastante acessível. Né? Vocês estão aí já no sexto semestre, imagino que vocês já estejam até mais ambientados do que um leigo na leitura desses artigos da Lei de Recuperação Judicial e de falência. E me parece bem fácil. Mas se você não conseguiu, se teve dificuldade, também não se sinta aí intimidado. É normal mesmo. Às vezes a leitura de lei leva um tempo para a gente pegar. Me parece, né, que estou vendo o pessoal comentando, que foi tranquila a leitura. Também eu acho, particularmente acho que não é muito difícil, mas caso alguém tenha tido dificuldade, só fala comigo, aí a gente eu posso ajudar um termo que às vezes vocês não tenham entendido. Porque às vezes, ainda que seja simples, é um texto de lei, né? E às vezes vem com algum tipo de terminologia que foge, às vezes, da compreensão de vocês. E aí, caso isso tenha ocorrido, se não tenha entendido ali no contexto, me chama aí, eu dou uma ajudada para vocês, tá? Bom, o artigo 51 ele é bastante simples. Ele vai elencar tudo que precisa estar presente na inicial. Veja só, o que o caput é aquilo que está escrito ali no comecinho do artigo, né? Que está ali do lado do termo artigo. O caput do artigo 51 vai falar o seguinte: a petição inicial de recuperação judicial será instruída com. E aí ele põe ali um rol. Veja, da forma que está escrito pela hermenêutica, lembra hermenêutica, interpretação legal, hermenêutica jurídica? Todas as palavras são muito importantes. Veja como ele fala que a petição inicial de recuperação judicial será instruída com. Da forma que está redigido, a gente pode concluir o quê? Que deve estar presente todos esses requisitos. Se tivesse escrito pode estar instruída, ou é bom que esteja, alguma palavra que não dá aquela exigência, aí você pode deixar de colocar uma outra coisa, tá? Ele pode colocar, às vezes a lei fala preferencialmente com os seguintes documentos. Aí não é obrigatório. Claro que é de bom tom que você coloca. Fala preferencialmente, poderá ter. Quando ele coloca isso, não é um rol que a gente chama de taxativo.
Quando a lei não fala nada disso, o que é? Taxativo. Tá? A petição inicial deverá ser instruída com. Ela deve ter. E se ela não tiver, gente, o que vai acontecer? O juiz poderá conceder um prazo complementar, depende da situação, às vezes vai ter, às vezes não vai ter esse prazo que o juiz pode conceder para complementar ali, colocar ali um outro documento que tenha faltado. Vamos ver aqui então juntos que isso vem do processo civil, tá? Essa possibilidade de complementação da inicial. A nossa matéria, inclusive, a própria legislação aí da recuperação judicial, ela mistura elementos de processo civil, de direito civil, vocês podem observar, de direito comercial, né, que não deixa de ser um dos ramos do direito privado, de direito civil. Fala lá no artigo 51, então, que a petição inicial de recuperação judicial será instruída com. Ele começa a elencar. Exposição das causas concretas, da situação econômica, da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Tem que justificar. Vocês viram lá no plano de recuperação, vocês viram lá na inicial que eu passei para vocês como ele explica, né? Eu não vou ficar falando muito do caso concreto, porque senão eu vou dar a colher de chá para quem já para quem já fez, para quem ainda não fez atividade, ficou pedindo prazo, então eu vou fazer comparação lá não. Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionados com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de. Então ele está falando aqui que você tem que atender a legislação societária. Então, se a empresa for uma SA, deve atender a lei das SAs. Se for uma limitada, a lei das limitadas, e assim por diante. Essas são os dois grandes tipos aí de sociedade. Né? Deve conter ali, obrigatoriamente, independente de qual for. Vai ter que ter o balanço patrimonial, o que é? O que você tem, qual que é o seu patrimônio. Demonstração de resultados acumulados, como é que foram os rendimentos ou até mesmo os prejuízos dos anos anteriores. Demonstração do resultado desde o último exercício social, como foi a última reunião ali dos sócios, e o relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Mostrar ali o que já entrou, o que saiu, qual foi o fluxo de caixa, que nada mais é do que isso. Deve conter também as relações nominais completas de todos os credores. Tá? Não vou me estender aqui no inciso terceiro, mas o que ele pede aqui? Que todos os credores, quem você está devendo, você vai ter que listar todos eles, explicando direitinho os endereços deles, qual a natureza daquela dívida, o valor dela, aqui, discriminando sua origem, por que você está devendo, foi o quê? Foi um serviço? Foi um produto que ele entregou? Qual foi o dado que estourou? E qual que ainda vai estourar? Quais são os prazos vincendos, né? Os que vão vir a vencer. Também deverá apresentar uma relação dos seus empregados, dos seus funcionários, em que constem as respectivas funções, salários, indenização e outras parcelas que tem direito, caso você esteja em dívida lá com seus funcionários, também deve mostrar ali, porque os funcionários que você está devendo não deixa de ser também um credor, né? Ele também vai entrar ali como um dos credores na recuperação e eventualmente numa falência. Certidão de regularidade no registro público das empresas, vai ter que mostrar ali se está tudo certinho na JuSesp, se for aqui em São Paulo, na JuSesp, se não no seu respectivo, na respectiva junta comercial. Relação de bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor. Então também patrimônio ali dos sócios, dos administradores daquela empresa que está devendo, tá? O áudio que baixou, não entendi aqui o que o Maurício quis dizer. Bom, eu mandei áudio para vocês, não mandei áudio não, hein? Vai ter que apresentar também lá na inicial extratos atualizados das contas bancárias do devedor, então não só o patrimônio do devedor, mas também o que está ali na sua conta. Áudio ruim, professor, o áudio está ruim, gente? Se tiver, vocês me falam. Talvez esteja ruim se tem gente com o microfone aberto, aí atrapalha mesmo. Que aí começa a atravessar o som. Então talvez seja o teu fone aí.
Eu dou falo essas perguntas aqui para ver se vocês estão escutando, se vocês estão prestando atenção. Ó. Tá, entendi. Aí, ó. O Antônio entrou aqui, ó. Tá lá aparecendo para todo mundo e ele tá com o microfone aberto. Tá aberto? Tá aberto, Antônio. Deixa eu fechar aqui para você. Pronto. Isso que às vezes acaba cortando mesmo. Só ativado. Professor, só ativado. Antônio, eu já desliguei o teu. Pera aí. Fica quietinho. Já desliga aqui junto. Acho que agora você desativou. Pronto, agora tá desligado. Então às vezes acontece isso. Se o pessoal tá com o microfone aberto, aí o ruído da sala do cara aí, interfere aí corta. Mas bom, beleza, vamos lá. Certidões dos cartórios de protesto, então os extratos das contas bancárias dos sócios, certidão dos cartórios de protesto. Então aqui em São Paulo são 10 cartórios de protesto, você pega uma certidão com todas as informações ali, vai ter lá protesto, muito provavelmente, se a empresa estiver ruim. Muito provavelmente vai ter. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais, então vai ter que também listar ali as ações judiciais que ele responde, tanto as trabalhistas quanto de outras naturezas. E aí o parágrafo primeiro vai falar que os documentos de escritura contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previsto na lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Com relação à exigência prevista lá no inciso 2º do caput desse artigo, ou seja, a demonstrações contábeis, as microempresas, empresas de pequeno porte, poderão apresentar livros de escritura contábil simplificados nos termos da legislação específica. No caso lá do que eu trouxe para vocês, eu acho que né, uma empresa de pequeno porte, então eles vão ter essa facilidade, vão ter que mostrar ali um relatório contábil muito complexo. E no parágrafo 3º, o juiz fala que pode determinar depósitos em cartório dos documentos a que se refere o parágrafo 1º e 2º desse artigo ou de cópia destes, tá? São esses que a gente acabou de ver. Tá bom? Então, a inicial tem que conter esses elementos, não tem são um rol, que é um rol taxativo, eu posso fazer na prova aí para vocês. É o rol do artigo. Ai, gente, vamos desligar o microfone. Vocês já viram aquele negócio que tem na internet, assim, bingo do Oscar, bingo do não sei o que, bingo do Galvão Bueno, né? Vocês têm que fazer um bingo do professor Rodrigo dando aula. Aí vocês podem falar, ele mandou bom dia pessoal, ele mandou por favor desliguem o microfone, porque é sempre toda aula fala a mesma coisa. Eu falo, pessoal, precisa ter mais gente na sala, tem pouca gente, eu sempre falo as mesmas coisas. A gente vai fazer um bingo aí, vocês vão completando ali para ver se eu vou falar todas as frases que eu sempre falo. Gente, então, esses são os elementos aí, o que eu acho que uma dica aí do que talvez eu possa perguntar numa prova. No artigo 51, né, esse rol, eu posso até colocar um trecho do artigo 51 da lei 11.101. Esse rol é um rol exemplificativo ou ele é um rol taxativo? E eu já vou querer que vocês entendam o que é um rol exemplificativo, o que é um rol taxativo. Tá? Isso pode ser uma das alternativas para você falar se é verdadeiro ou falso. É verdadeiro que esse é um rol taxativo, exemplificativo? Né? Então, o que é um rol taxativo? Porque tem que apresentar toda aquela documentação. Não é só com finalidade de exemplo, não é só com uma finalidade de recomendação da lei. A lei às vezes recomenda, tá? A gente vê isso em outros artigos. Por exemplo, no agravo do instrumento, a lei vai falar, olha, esses são os documentos obrigatórios, esses são os facultativos, você não precisa necessariamente apresentar. Claro que se você puder, é melhor, né? E hoje que o processo é digital, você tira a cópia integral lá no agravo do instrumento. Mas, antigamente, né, quando o processo era físico, e ainda existem os processos físicos, mas é uma minoria,
você pegava ali, tinha que tirar cópia, né, cópias autenticadas do processo e tal, e isso às vezes custava caro. Aí você só ia lá nos documentos necessários, e colocava ali os facultativos. E ele era um exemplo, ele dava um exemplo, falava, ó, esses são os que eu quero, esses você tem que apresentar, esses daqui é só se você achar necessário. Então, o rol ali, exemplificativo. E um rol taxativo é aquele que você tem que apresentar integralmente, tá? Isso. Facultativo, exemplificativo é uma coisa, facultativo é outra. Né? Exemplificativo é quando você mostra um rol de exemplos. Isso a gente vê, por exemplo, lá na legislação do Estatuto da OAB. Vocês já estudaram, né? A ética profissional. Tem lá no Estatuto da OAB, tem lá um momento em que tem um rol do que seria adequado na postura de um advogado, mas é um rol que exemplificativo. O facultativo é o que dá faculdade, você pode escolher ali se você quer ou não. O rol taxativo é aquele como esse daqui, que apresenta lá uma série de requisitos, você tem que cumprir todos eles, tá bom? E aí, como é que vai se proceder essa... Entendeu, Maurício? Eu expliquei aqui para vocês, tá? É uma definição padrão ali de direito, tá? Rol taxativo, tem que responder todos aqueles. Facultativo, você pode ou não. E o exemplificativo, ele traz ali exemplos, tá? Então, quando no estatuto lá da OAB, ele fala das posturas do advogado, lá nas infrações, acho que é nas sanções ou nas infrações do advogado, tem lá falando assim, o advogado, o que se entende como postura incompatível ao advogado é jogo de azar, ser alcoólatra não, beber com consumo álcool excessivo, comportamento aberrante, tem umas coisas assim que eles colocam como exemplo, mas não é apenas aquilo, tá bom? E o facultativo pode ou não, que é, por exemplo, do agravo do instrumento, tá? Das peças que são facultativas no agravo. Bom, então esse é um rol taxativo, talvez possa cair na prova, já fica aí a dica para vocês, tá? E aí do procedimento da recuperação judicial. Uma vez então que apresento isso na minha inicial, apresento as documentações todas direitinho, estando dentro dos requisitos lá para pedir a recuperação judicial, nós vimos já na aula passada e na aula retrasada, né? Os requisitos para pedir a recuperação judicial. Estando presentes esses requisitos, apresentando essa documentação, vai iniciar o procedimento de recuperação judicial. Então, após recebida essa inicial e verificados os pressupostos dessa, esses que a gente viu aí no artigo 51, o juiz decidirá pelo procedimento da recuperação judicial nos termos do artigo 52. Então, lá já no artigo posterior, no artigo 52, nós veremos como é que vai se proceder aí a recuperação judicial. O artigo 52, o seu caput, fala o seguinte: estando em termos a documentação exigida no artigo 51 dessa lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ele vai falar, beleza, está tudo ok, recebo a recuperação judicial, e nesse mesmo ato, nessa mesma decisão, ele vai seguir uma série de exigências, tá? E que estarão aí elencadas nos incisos do artigo 52. Nós veremos agora, no decorrer da aula, cada um deles, tá? Eu coloquei eles ali também em itálico, vocês vão ver que eu coloquei os termos da própria lei aqui. O artigo 52 faz referência para ficar mais fácil de entender ali num sentido mais amplo. Em um outro ponto aqui também eu coloquei algum comentário meu explicando uma outra coisa. Mas assim, os artigos eles são todos muito bem explicativos. Acho que é importante a gente ler junto, que assim eu vou trazendo os exemplos aqui para vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade também, vocês podem trazer as perguntas, tá? Pois bem, então o artigo 52 inicia o caput dessa maneira, falando que o juiz vai receber a inicial, estando presente aqueles requisitos, e aí ele vai seguir uma série de atos que são essenciais para o prosseguimento da recuperação. O primeiro deles é a nomeação do administrador judicial
observando o disposto no artigo 21 dessa lei. Inclusive é importante aqui fazer essa ressalva, que ao fazermos essa leitura, esse artigo 52, a gente vai retomar uma série de conceitos que a gente já viu ou que talvez serão vistos mais à frente. Então, por exemplo, aqui elementos importantes como os requisitos do administrador judicial. Né? O artigo 21 vai estabelecer quem pode ser o administrador judicial. Então, o inciso 1º fala que o juiz, ao receber a inicial, ele vai nomear um administrador judicial, atendendo os requisitos lá do artigo 21 dessa lei, da 11.101. E o artigo 21 fala o seguinte: o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado. Advogado idôneo? Não, tô brincando, claro que tem, né? Será um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou pessoa jurídica especializada, né? Hoje já tem pessoas jurídicas especializadas em serem administradores judiciais, são empresas compostas ali por diversos profissionais, geralmente dessas áreas, né? Então, é até melhor, né? Por quê? Porque aí você tem um advogado, você tem também um administrador, você tem um contador. É muito importante ter um contador ali acompanhando a recuperação judicial. Imagina uma recuperação judicial de uma empresa gigante como a Odebrecht, né? Ou como teve da OAS, ou como teve, né, de tantas outras. É um processo complexo, né? Deixar ali com um único profissional seria difícil de gerir. Então, a contratação de uma empresa especializada é muito melhor. E aí ela vai ter ali no seu quadro, certamente, um advogado, um administrador, um contador, tá? Pode ter também um economista, tá? Então e a lei ela fala então aí em preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou pessoa jurídica especializada. Quando a lei fala em preferencialmente, é um rol taxativo? Tem que ser? Ela fala preferencialmente. Não, né, gente? Não precisa, né? Pode ser um auditor, né? Mas Não, o auditor professor. o auditor geralmente ele é um economista ou um contador, né? O auditor ele é o cargo que ele exerce às vezes, numa empresa, mas ele é ele geralmente é contador ou economista, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção quando que a lei fala. Quando a lei fala em preferencialmente, ela não está falando que precisa ser. Pode ser às vezes um outro profissional, de repente um engenheiro, né, que tem experiência na área. Importante que ele tenha experiência na área, mas às vezes um engenheiro, né? Engenheiro é aquele que acaba fazendo de tudo, né? Às vezes tem um engenheiro lá, tem noções boas de outras áreas, fez especialização, já cuidou de outras recuperações judiciais, o juiz pode chamar um engenheiro, por exemplo, para ser administrador. Tá? A lei fala preferencialmente, mas não exclui as demais áreas de conhecimento, tá? Exatamente, né? É uma recomendação, por isso que aquele é um rol aí exemplificativo, tá? Ele está dando ali sugestões, tá? Preferencialmente que sejam dessas áreas, mas não é não é um rol taxativo, entendeu? A lei não está sendo taxativa quando ela usa essa palavrinha preferencialmente, ela está amenizando, entendeu? Isso que é importante que vocês entendam aí o que diferencia, beleza? Então ele vai nomear esse administrador dentro dos requisitos aí do artigo 21. No inciso 2º fala que determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios observados no artigo 69 dessa lei. E aí é interessante porque, assim, se eu quiser participar, por exemplo, de uma licitação, que é com o poder público, eu terei que apresentar certidões negativas, eu deverei demonstrar ao poder público que eu não tenho nem que o meu que a minha empresa está saudável, que eu não tenho dívidas com o governo, que eu não tenho dívidas trabalhistas, nem nada. Isso a gente apresenta como? Através de certidões negativas. Você vai ao órgão respectivo, né? Você consegue hoje tirar tudo pela internet e mostrar que você não tem dívidas com a prefeitura, de que você não tem dívidas com o Estado, de que você não tem dívidas
com a União, que você não deve imposto, que você não deve. Você também mostra que você não tem dívidas com, com o INSS, que não tem dívidas trabalhistas. E essas certidões são importantes para que você consiga participar do processo licitatório, para que você consiga participar da licitação. Se você não conseguir apresentar elas, você não consegue participar. E se você apresentar elas mostrando que você tem dívida fiscal, que você tem dívida, você também não consegue, eles já te cortam na hora. Então a lei fala, você não precisa apresentar certidões negativas. Só que ela mesmo fala assim, que para contratação pública não vale essa suspensão. Para essa você tem que apresentar negativa. Então, para empresas que em recuperação judicial que dependem muito de contratos com empresas públicas, isso daqui atrapalha bastante. E é o caso, por exemplo, dessas grandes construtoras que estão geralmente contratando obras grandes que são geralmente obras públicas. Então, para a Odebrecht, para a OAS agora saiu da recuperação, mas para a Odebrecht isso aqui é um problemão, né? Como é que eles vão apresentar a certidão negativa? Eles vão ter que tentar limpar ali, pagar os tributos, não sei, deixar só devendo para os entes privados. Porque se ele estiver devendo imposto, nas certidões negativas, ele vai ter que apresentar e não vai conseguir participar de licitação. Então é uma bomba isso aqui. Né? E geralmente você quer apresentar essas certidões negativas para esse fim. Né? Para contratação privada, para uma empresa que você vai contratar, você fala, não, essa certidão aqui é negativa. Só que ele levanta por outros meios, né? Ele consegue fazer busca pelo Serasa. Hoje existem tantas outras formas de busca, então as certidões negativas elas têm realmente a grande importância delas é para fins públicos. E aí o próprio inciso segundo fala que com o poder público não se aplica essa suspensão de necessidade de apresentação de certidão negativa. Então fica meio. Então esse inciso é meio inócuo. Parte da doutrina até faz crítica em relação a ele. Fala, tá, você quis dar uma ajudada para quem está em recuperação. Mas aí você vai lá e coloca essa restrição para o poder público aí só para as outras funções. Quer dizer, pode ser que tenha uma outra necessidade ali para participar de alguma seleção privada, alguma coisa do gênero, mas veja bem, para quando a seleção é privada, o cara pode falar, eu não, eu vi que você está em recuperação, eu estou fora. A gente vai ver que, inclusive, um dos requisitos de quem está em recuperação é informar que está em recuperação. Gente, quero participar aqui dessa contratação, mas eu estou em recuperação, tá? Aí também é complicado, né? Você tem que mostrar que está em recuperação, vai ficar ali tudo muito evidente na recuperação, e isso atrapalha bastante as empresas quando estão nesse procedimento. Para as empresas grandes, às vezes é um pouco mais fácil. Né? Você consegue, né? Não se espera aí que a Odebrecht venha a falir. A expectativa é que ela saia. Ela é uma empresa muito grande ainda, com um know-how muito grande. Apesar que nas atuais circunstâncias, não sei, né? Já quebrou cada empresa grande por aí, né? Pode até vir a acontecer. Né? Mas, às vezes, quem está ali contratando a empresa fica um pouco mais seguro quando a empresa é grande. Quando a empresa é pequena, fica mais difícil. Aí os fornecedores não querem entregar nada, não querem entregar, só querem. Você quer comprar, que nem eu trabalhei numa empresa que houve a recuperação de um dos clientes lá deles, que era uma empresinha pequena que vendia tinta lá. A gente nem vendia assim pouquinho lá. Aí o pessoal, ele ia comprar tinta, ele comprava sempre parcelado e tal, né? E aí o pessoal, eu trabalhava numa metalúrgica, vendia lá algumas peças ali de casa, né? E aí os vendedores falavam, eu não vou vender a prazo para esse cara aqui não, se ele quiser ele compra à vista. Né? E aí pro comerciante ter que comprar tudo à vista fica pesado. Né? E aí, quer dizer, o que eu quero dizer aqui para vocês é que essa fato de ter certidão negativa ou não, que isso não tem muita relevância no mundo privado. E no público, que é onde realmente essa não necessidade teria efeito, a própria legislação já corta. Então, ficou meio inócuo, aí, meio letra morta o que está previsto aí no inciso segundo, tá? Mas tentaram aí, de alguma forma criar essa possibilidade, tá? E aí ele fala, inclusive atendendo ao que está previsto no artigo 69, que fala o seguinte, aí vocês vão ver que ainda fica mais difícil para a empresa. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor, sujeito ao processo de recuperação judicial, deverá ser acrescida após o nome comercial a expressão em recuperação judicial. Entendeu? Para que quem contratou saber bem que o cara está em recuperação. Então, uma questão aí de transparência, né? A recuperação também não serve para
trabalhar em escondido. Não. A empresa que está em recuperação não vai conseguir trabalhar nas sombras, não vai conseguir se disfarçar de empresa saudável. Ela vai ter que declarar que está em recuperação. É uma questão de transparência, de ética, ali que a lei exige, né? Não só por uma questão ética, mas por uma questão aí legal mesmo. Ela vai ter que apresentar, informar que tem. Então, para o fim, como eu disse, para o fim privado, para o fim público, a contratação sempre vai estar ali ciente à existência da recuperação judicial daquela empresa, tá? O inciso terceiro fala o seguinte: ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções, a gente já viu, né, esse inciso terceiro, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º dessa lei, que a gente já viu o artigo 6º, lembra? Até coloquei ele de novo, mas nós vimos, né, que há a suspensão de todas as ações ou execuções até aquele momento, até apertar o botão de emergência, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvando as ações previstas lá no parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º dessa lei, e as relativas aos créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 dessa lei. Então, o que ele está falando aqui? Que se eu estiver executando, estou com uma ação de execução contra uma empresa, e ela aperta o botão de emergência da recuperação judicial, o que acontece com aquele processo de execução? Ele fica suspenso. E onde ele fica suspenso? Lá naquela própria vara, aquela própria vara judicial, aquele próprio fórum ali onde estava correndo aquela ação, ele vai ficar ali suspenso. Quer dizer, vai ser comunicado ali naquele processo de execução que eu apertei o botão de recuperação judicial e o juiz vai falar, bom, beleza, então vamos aguardar o término da recuperação. Vamos ver se ele vai conseguir ou não sair desse buraco. Se ele não sair, vai em falência, aí o crédito vai ser discutido em falência. Se não, fica lá suspenso até que seja pago, e aí, se comprovar tudo direitinho, a execução também espera-se que esteja resolvida. Professor, fica por 180 dias? Isso, por aquele prazo lá. E aí é o que está aqui no artigo a partir 6. da data da... Exatamente, certo. exatamente. Do artigo 52, certo? Isso. Que é aquilo que a gente já viu na aula passada, a suspensão vai perdurar pelo período previsto em lei, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, aqui embaixo, que a gente já viu lá no artigo 6º. Quer falar alguma coisa? Só isso. Obrigado. Não, é isso. Boa chamada aí. Exatamente isso. Tá já, obrigado. Imagina. Obrigado. Não, imagina. Eu que agradeço. O artigo 6º vai falar, como a gente já viu, vou só dar uma repassada aqui rapidinho, que a decretação da falência ou deferimento do processo de recuperação judicial suspende o curso da prescrição e das ações. Prescrição também já acaba ali aquele prazo prescricional, vocês já devem ter aprendido, né, o que é o prazo prescricional. Se não, busquem atrás, não vou aqui ficar retomando isso, mas se vocês tiverem com dificuldade do que é prescrição, tentem dar uma olhada, se não, pergunta para mim no final da aula. Prescrição, então, encerra o prazo de prescrição e também se suspendem todos os prazos ali, todas as ações de execução em face do devedor, inclusive aquela dos credores particulares, dos sócios solidários. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Então, se eu ainda não tenho o valor certo, aí pode seguir até chegar no valor certo. Então, se é ilíquido, quer dizer, se eu não tenho a liquidez, eu não sei qual que é o valor ainda, eu estou discutindo um prejuízo que o cara me deu. O cara bateu no meu carro, mas ainda não sei qual foi a despesa que ele causou no bater no meu carro. Então, eu vou seguir com o processo até dar liquidez. Olha, o prejuízo do acidente automobilístico foi de 10 mil reais. Beleza, 10 mil reais agora está líquido, agora fica suspenso até acabar a recuperação. Tá? Então, quando não há liquidez, ou seja, quando tem um valor certinho, eu sigo com o processo até chegar na liquidez. Chegou na liquidez, para. Tá? Fica suspenso até a recuperação judicial, até dar o prazo da recuperação judicial. E aí, o que acontece na prática é que a gente acaba remanejando, né, redesignando outros prazos para os pagamentos. O plantão de emergência dá esse gás do prazo previsto em lei e depois, durante a apresentação do plano de recuperação, você prevê formas de fazer os pagamentos, tá?
Por isso que eu falo, né? Esse prazo aqui geralmente não vai ser. O prazo legal não é geralmente o que vai se atender. Geralmente se expõe aí um prazo complementar e formas de pagamento. Às vezes fala, ó, encerrado o prazo legal de suspensão, há um pagamento de um percentual, depois vai se pagando no decorrer às vezes, de anos. Tá? É permitido pleitear perante o administrador judicial, habilitação, exclusão, modificação de crédito derivado de relação de trabalho, mais as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere ao artigo 8 dessa lei, serão processados perante a justiça especializada, no caso a Justiça do Trabalho, até a apuração do respectivo crédito. Vai seguir a mesma lógica. Estamos discutindo ali horas extras, estamos discutindo dano moral, chegou no final da ação, ficou líquido, e aí vai se aplicar o mesmo que se aplica às ações de natureza, da mesma natureza. O parágrafo 7º, que também é mencionado lá no inciso 3º do artigo 52, vai falar que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial e salvadas a concessão de parcelamento nos termos do CTN e na legislação ordinária. Então, imposto vai continuar lá, as execuções continuarão, salvo ali nas previsões específicas do CTN. O inciso 4º falará que determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição dos seus administradores. Então, o juiz vai determinar já naquela, ao receber ali a recuperação judicial, que o administrador apresente de tempos em tempos, ali de forma periódica, os demonstrativos, né, mensalmente ele vai apresentar de como está indo a gestão daquela empresa. Tá? Ele tem essa obrigação, inclusive ele é responsável pela apresentação, você vê que a própria legislação já fala que se ele não o fizer, ele é destituído. E veja, aqui é sob pena de ser destituído. Se ele não fizer um mês que ele não apresenta, que ele atrasa, ele vai ser destituído. A lei já estabelece isso. Não precisa dar um prazo para ele complementar, não. Podendo ser, não. Sob pena de destituição de seus administradores. Veja só, então, ele vai ter que apresentar, se não apresentar no prazo, ele vai ser destituído. Por isso que quem geralmente é chamado para ser administrador de uma empresa, ele tem que praticamente trabalhar, salvo ali numa empresa pequena, algo do gênero, se é uma empresa grande, ele vai tem equipes focadas só na administração dessa empresa. Se não for tão grande, vai ter pelo menos uma pessoa que vai ser responsável ali, às vezes ele pode acumular um ou outro a recuperação, mas ele não consegue gerir muitas, porque é realmente um cargo com muita responsabilidade que exige um acompanhamento muito próximo do administrador junto com a gerência, junto com os sócios daquela empresa. Tá? Ordenará a intimação, inciso 5, ordenará a intimação do MP, do Ministério Público, e comunicação por carta às fazendas públicas federais de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Então vai avisar todo mundo que está ocorrendo a recuperação judicial. O parágrafo 1º vai falar que o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá. Então vai sair um edital lá no Diário Oficial que vai conter o resumo do pedido do devedor. Por que eles fazem? Por que é feito dessa maneira, tá, gente? Porque a recuperação, como eu disse, ela não deve ser em segredo, ela tem que ser divulgada a todos. Fala, olha, essa empresa está em recuperação. Todo mundo deveria saber que aquela empresa está em recuperação. Tanto que a lei, vocês viram lá no artigo 69, ela exige que você, ao assinar o contrato, que você explique que a empresa está em recuperação. E ela faz essa comunicação a vários órgãos, ao Ministério Público, a todas as secretarias e todas as receitas federais, estaduais, feito comunicação a esses órgãos para informar que aquela empresa está em recuperação judicial. E também faz ali, por fim, para não ter dúvida que ninguém ficou sabendo da recuperação, faz essa publicação em órgão oficial, faz essa publicação, a divulgação de que aquela empresa está em recuperação judicial. Então, esse pequeno edital, essa pequena publicação,
vai conter o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e classificação de cada crédito, vai aparecer o que cada credor tem direito, e a advertência acerca dos prazos para a habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 dessa lei. E aí é interessante porque, veja, chegando esse momento em que se deve, quando é feita essa divulgação, essa publicação, inicia-se um prazo ali para você impugnar. E se você não impugnar aquele crédito, é como se você tivesse aceito. E muitas vezes o cálculo lá do devedor é um cálculo não muito certo, ele não coloca o valor correto, o valor cheio, ele reduz, às vezes ele esquece de aplicar uma multa que tinha lá no teu contrato, quase certamente ele vai deixar de aplicar essas multas, né? Ele coloca um valor, então ele devia 30 mil para você, só que ele deixou de pagar, e aí tem juros, aí tem um cheque lá que ele não colocou, também que estava em aberto, tinha lá a multa de 10% que ele também não colocou, e aí você vai ver lá que o crédito que ele falou que era o teu era menor do que aquele que você acha que é. E aí para isso você tem que impugnar. E tem um prazo específico para isso, nós veremos que esse é um prazo e é muito perigoso, porque se você não fizer isso, como se tivesse aceitado. Né? Eu lembro que havia uma história no escritório que eu trabalhava, lá de uma grande recuperação, em que o estagiário, na época dos processos físicos, né, geralmente ao final do dia saía um estagiário todo afobado lá para fazer o protocolo do final do dia. E a informação era, cara, faça chuva, faça sol, você precisa protocolar isso daqui. E aí naquele dia fatídico tinha poucos protocolos e ele estava indo lá, falou, acabou desistindo, foi lá encontrar uns amigos, falou, amanhã de manhã o protocolo. Aí ele protocolou no dia seguinte, antes de ir para o escritório. E aí a empresa, que era uma empresa grande, estava no último dia lá e era o dia para fazer a impugnação, e ele apresentou no prazo errado, né? Apresentou pós o prazo. E aí ele perdeu o emprego, obviamente, e o escritório da amargou ali um prejuízo assim gravíssimo, né? Por quê? Porque ele acabou ali se tomando essa atitude equivocada, né? Bastante errada aí da parte do estagiário. Hoje, infelizmente, não tem tanta necessidade. Por sua vez, também o advogado deixou para o último dia, também é brincadeira, né? Tem que sempre contar um prazo antes. E se você tem uma coisa que é prazo fatal, né? Como a gente fala, você deve também alertar o estagiário. Falar, olha, atenção, isso é um prazo fatal, você deve protocolar, né? Mas também ele foi bastante incauto ao deixar de protocolar no prazo, né? Mas essa história eu já ouvi num escritório, já é meio uma lenda, não sei, parece que vai se propagando ali. A gente não sabe bem se é verdade isso. Eu também não duvido que já não tenha acontecido algo semelhante com isso. Né? Pois bem, então, o que fala lá o artigo 7º, mencionado aí no inciso 3º, é o seguinte, de que a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis, aqueles que vão ser apresentados lá no inicial, por isso que tem que apresentar na inicial, porque o administrador vai verificar ali contábeis e documentos comerciais, fiscais do devedor e dos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. O edital, previsto aí no artigo 52, parágrafo 1º, que nós acabamos de ver, ou no prazo único do artigo 99 dessa lei, né? Então ele está falando de recuperação e falência, e no começo do código vocês já devem ter visto, né, o que se aplica tanto à recuperação quanto à falência. Tá? Esse o artigo 7º, ele está nesse rol aí. E aí, depois dessa publicação, os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações, ou suas habilitação tipo, faltou esse meu crédito, está aqui, também é importante. Ou apresentar a sua divergência quanto aos créditos relacionados.
Tá? Então dizem aí, a lenda aí, que foi essa a habilitação que se perdeu. O parágrafo 2º vai descrever que, deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 dessa lei. Isso aí, gente, que deferido o processamento da recuperação judicial, os credores que representarem no mínimo 25% do valor total dos créditos de determinada classe poderão a qualquer tempo requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou a substituição de seus membros. Geralmente, né, quem vai ter controle aí dessa comissão são os bancos. Tá? Os bancos, inclusive, tem gente lá dentro dos bancos especializada nisso. Então tem gente que segue uma carreira extensa dentro dos bancos, só trabalhando na gestão, na fiscalização e na formação desses processamentos de recuperação judicial. Tá? Eu conheço gente que está nessa profissão há muito tempo e não vai sair de lá. Trabalha no banco, ganha bem, é uma maravilha. E aí, quando entra em crise, o cara ganha mais, né? Tipo, quem está aí trabalhando com recuperação judicial, já falei isso para vocês, né? Quem for trabalhar com recuperação judicial vai se dar bem, viu? Se vocês estão aí no 6º semestre, se vocês estivessem no último semestre, eu ia falar, gente, sai do curso, vai se especializar em recuperação judicial, que olha, vai ser um filão aí nos próximos anos, que não vai ser brincadeira. E, pois bem, aí nos bancos vai ter essas comissões vão ser formadas. Por que eu falo os bancos? Porque geralmente são os bancos que têm a maior parte dos créditos, né? Geralmente o pessoal deve para quem? Para banco. Né? O parágrafo 3º ainda vai falar que nos casos do inciso 3º do caput desse artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. No caso lá do inciso 3º, deixa eu ver se eu não estou esquecendo. O inciso 3º é aquele que ordena a suspensão das ações ou execuções. Então ele vai comunicar ao juízo, já havia falado para vocês que vai ocorrer essa comunicação aos juízos de que vai haver a suspensão das ações. E o parágrafo 4º, que é o último aí, do artigo 52, vai falar que o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. O que acontece é que geralmente se eu vou ali falar, olha, não vou conseguir, peço a falência, falo, não deu certo a recuperação, vai para a falência. E aí geralmente os credores vão falar, tá, né? Você não vai conseguir pagar mesmo? Não. Então vamos lá para a falência que eu vou atrás dos seus bens. E no caso de que ele eventualmente fala, olha, gente, consegui aqui dinheiro, deu tudo certo, tal. É uma empresa que estava quebrando, eu fazia máscaras cirúrgicas e aí veio a pandemia, de repente estou vendendo muito, consigo pagar aqui todos os débitos. E aí, geralmente não precisa pedir o encerramento da recuperação, ele simplesmente paga todos os credores, aí não há necessidade de permanência, né? Perde-se o objeto da recuperação e aí o fim da recuperação judicial, tá? Gente, nós entraríamos agora no plano de recuperação. Mas eu coloquei pouquinha coisa no plano de recuperação, né? Plano de recuperação rápido. Vamos matar aqui que a gente já chega no final da aula. Então a gente já viu o plano de recuperação, lembra? Vocês fizeram a leitura lá do plano de recuperação que eu apresentei para vocês, a gente já falou um pouquinho. Mas só para seguir aqui na sequência dos artigos da lei, né? A gente está seguindo lá 51, 52, 53. Então, o plano de recuperação ele poderá ser baseado em alguma das providências lá elencadas no artigo 50. Lembra aquelas ferramentas que o empresário que está quebrando, lá que está mal das pernas, consegue utilizar? Suspende, renegocia. Lembra disso? Nós vimos lá no artigo 50, na aula passada. Então ele vai poder utilizar essas providências do artigo 50, assim como outras medidas que o devedor entender adequadas à realidade de sua empresa e necessária à superação do seu estado de crise. Também ele pode acertar, lembra que eu falei, vai ter a suspensão de 180 dias, mas ele também pode negociar com os credores. Fala, cara, 180 é pouco, vamos fazer assim, deu esse prazo, eu pago 10%, aí depois eu vou pagar todo mês eu vou pagar uma parcela, e aí a gente diminui os juros, diminui a multa, retira a multa, os juros a gente reduz.
Então ele pode renegociar individualmente com os credores ou com o comitê ali de credores para os pagamentos. Claro que eles têm que concordar sempre, os credores, né, vão sempre concordar ou não com o que tiver ali no plano, e aí o plano vai conter então esse esquema de como vai ser o pagamento, tá? Imprescindível que seja viável e que, uma vez aprovado, seja cumprido. Então, a apresentação do plano, os credores, geralmente, eu já falei para vocês, eu trabalhei lá numa empresa, nessa metalurgia, sempre que chegava ali um plano de recuperação, eu conversava com o pessoal do setor fiscal, ou auditoria, explicava, né? Falava, ó, esse plano aqui tá correto, mas eles falavam, Rodrigo, olha, antes isso do que nada. Eu jogo ali como perdas, o pessoal lá da contabilidade falava, joga com perdas e vamos ver o que vai dar. Eu falava, eu acho que não vai ter muita chance aqui de recuperar, mas... Né? Aí o pessoal da auditoria falava, também acho que é pouco, mas... E aí, vocês querem que eu recuse? Aí eles falavam, quer saber, Rodrigo, aceita. Por quê? Porque antes isso do que ir para falência. Se for para falência, aí já era, porque ele não tem absolutamente nada lá. Ele tem lá meia dúzia de coisa lá, a gente não vai conseguir reaver esse dinheiro, vai estar perdido mesmo. Então vamos tentar a recuperação, quem sabe a recuperação ele se reergue e a gente consegue pelo menos receber antes, receber mal do que não receber nada, né? Era mais ou menos essa estratégia. Mas quem são os grandes credores, né, que são os bancos, que às vezes o pessoal está devendo verdadeiras fortunas aos bancos, eles são mais rígidos e muitas vezes eles falam, não, quer saber nada de plano de recuperação não. Vamos já direto para a falência que eu quero pegar esse bem aqui que está penhorado, um outro bem ali que eu vejo que vai ser melhor do que a gente manter essa recuperação. Então, no final das contas, quem tem a palavra final mesmo são os bancos, né? Geralmente são os que têm maior crédito, mas não é sempre, tá? Estou aqui explicando mais o que eu vejo no dia a dia, mas lembre-se que isso aqui é uma impressão minha, né? Uma coisa que eu vejo da minha experiência, mas não é uma coisa absoluta, naturalmente, tá? Nem coloquem na prova isso. Só os bancos que vão decidir, né? Pelo amor de Deus, o que eu estou explicando aqui é uma coisa de ordem prática, né? Os credores vão com maior percentual vão poder decidir, vão decidir, né? Pela aprovação, né? Os credores, a maior parte dos credores tem que ter a aprovação para que o plano seja recebido, tá? Então, cuidado aí. E aí o plano deve haver, né? Deve haver no plano discriminação dos meios de recuperação, demonstração da viabilidade econômica daquela recuperação e o laudo econômico financeiro de avaliação. Estando ali atendido esses requisitos, o plano tem que ser aprovado. Se ele for aprovado, beleza, há um segmento aí da recuperação. Na próxima aula a gente vai ver como é que funciona essa objeção ao plano. O credor não gostou, qual que vai ser o percentual para eu recusar o plano, quais vão ser os requisitos, qual vai ser o momento para objeção ao plano, tá? Que é o ato seguinte, né? Então a apresentação do plano, depois vai ter a aceitação, né? Aprovação ou objeção ao plano. Isso fica para a próxima aula, tá? Então próxima aula, que vai ser véspera da prova, eu vou dar essa aula para vocês, tá, gente? Porque a gente já teve, a gente está na nossa quarta aula, eu acho que não comporta uma revisão e outra parte que foi lecionada pelo professor anterior, eu não vou... eu vou ver aqui, eu fiz já o material que vocês tiveram, talvez eu faça uma outra referência numa das alternativas, alguma coisa que já foi passada, mas eu vou dar foco mais naquilo que a gente viu juntos, tá? Porque é o que está mais recente e também é o que foi o que eu passei para vocês. Assim, a gente também faz um recorte para não ficar muito extensa a matéria. Mas vai cair, tá? Vai ser uma prova dificinho, tá? Na próxima aula a gente continua o nosso estudo e eu vou dar uma outra dica ali do que eu acho legal que vocês se preparem para a prova, tá? Vou te explicar, entendeu? Algumas coisinhas então, para dar uma ajudinha para vocês, tá? Já que vocês não vão ter a gente vai fazer a aula aqui, né? E aí já no dia seguinte vocês vão fazer a prova, tá? Porque a gente tem a nossa aula na terça, né? A avaliação vai ser na quarta, tá bom? Bom, gente, uma dica, estudem, tá, a matéria. Não só a minha, mas de todos os professores.
Não só por causa da prova, mas porque eu acho que é um momento adequado de revisar o conteúdo. Não utilizem a prova só como meio de passar. Utilizem ela. Deixa eu até encerrar aqui, porque eu acho que a rola já